silêncio é uma espécie de discurso? Vamos pensar juntos. Martin Luther King dizia que se a gente se mantém em silêncio num momento, numa situação de opressão, nós concordamos com os opressores. É aquilo que o Paulo Freire vai argumentar, dizendo que todo o nosso ato é ideológico. Não há nada que a gente faça que não tenha por detrás de nós uma força motriz que é o nosso ideário, que são os nossos valores e, portanto, a nossa ideologia. E aí o Paulo Freire coloca, já que tudo que fazemos é ideológico, a questão é se a sua ideologia é inclusiva ou não. Então vamos pensar. O Cazuza, que é um outro sujeito que merece nota, ele falava uma coisa engraçada sobre, eu acho que é uma profecia, sobre aquele sujeito que assiste a tudo de cima do muro. É aquilo que nós chamamos hoje de isentão. O fato, e é sobre isso que eu quero tratar, é que não existe o isentão. O isentão, ele é cúmplice do opressor. Por quê? Porque mesmo que ele se coloque assim, tipo um lord inglês, numa situação de imparcialidade, eu estou assistindo aos fatos, se de repente toma uma atitude, se ele o faz num momento, numa situação de injustiça, e ele assiste a isso de forma impassível, omissa, ele está cooperando com o injusto, com o opressor. É lógico que está. Todos os momentos da história da humanidade o provam. Momentos, inclusive, de genocídio, de totalitarismo, de fascismo, de nazismo, de aberrações sociais. Sempre existiu uma galera que assistiu, e geralmente assiste por duas razões. É o egoísmo, uma coisa meio oportunista, no sentido de vamos esperar que passe a confusão, depois eu me posiciono e com isso eu tenho ganhos, tenho benesses, que é bastante aético, ou é covardia mesmo. Se eu me coloco, eu posso perder algo, posso perder oportunidades, posso perder emprego, posso perder clientes. Isso também pode acontecer. E está no mesmo campo semântico. É cumplicidade com o opressor. E aí, sabe o que acontece? Eu observo hoje, nós estamos no auge da pandemia, uma situação gravíssima, mais de 1.000 brasileiros morrendo por dia, acima de 31 mil brasileiros morrendo, sem grande possibilidade de enxergar a esperança para entender quando isso acaba, de que forma acaba, quantas baixas teremos, numa crise econômica, política e sanitária nunca vista na história brasileira, tudo junto, uma sopa intragável. E algumas pessoas assistindo a isso numa passividade, como eu gosto de chamar dos músicos do Titanic, que parece que tudo está normal e não está. Numa situação como essa, eu vejo uma discussão que eu acho que é diversionista, que é sobre essa coisa de se o atual governo flerta ou não flerta com modelos totalitários, nazistas ou fascistas por causa da bandeira da Ucrânia, porque tomou leite, por causa da manifestação em frente ao STF, por causa do que falou o general sobre medidas extremas, ou o filho sobre ruptura, ou sobre o antigo secretário de Cultura fazendo referência ao texto de Goebbels. Né? Se tudo isso junto não é um flerte com o totalitarismo, então nós estamos... Gente, a gente fica às vezes procurando, por isso que é interessante a gente analisar o discurso, a gente entender o que é storytelling, né, que as narrativas, como diz o Harari, são a cola, o amálgama que nos une e que nos motiva e nos mobiliza. São as narrativas, nós nos movemos pelas narrativas. É muito importante a gente entender o que está acontecendo. Quando eu me coloco nessa situação omissa, e aí eu faço um parêntese relembrando aquilo que falava o Dante Alighieri, que existe um espaçozinho, um ambiente propício que vai ser destinado para aquele que foi omisso em momentos críticos. No inferno, existe um espaçozinho no inferno para ele. Para Alighieri, o que você comete aqui, você paga na outra vida, exatamente num círculo referente àquilo que você mais pecou. Então, o ambiente mais sombrio do inferno é para o omisso, assim dizia o Dante. E aí, o que tem a ver com hoje, com o nosso momento? Há essa discussão se há ou não um flerte com modelos autoritários, autocráticos, totalitários, não sei.
é uma discussão que não é a discussão mais importante. Isso é uma espécie de diversionismo, é uma prestidigitação, é aquele mágico que está fazendo aqui com a mão e com essa mão ele está fazendo outra. E importa o que está fazendo com essa mão. Esse discurso aqui, esse papo, ele não é necessário que eu vá buscar o intertexto, a mensagem subliminar. Não precisa, porque isso já foi falado, isso já foi decretado. Quando o atual presidente louva um sanguinário, um torturador sanguinário como Ustra, o que está dizendo? Quando quer reescrever a história dizendo que não foi golpe, foi revolução, que na verdade foi positivo os 20 e tantos anos que nós tivemos de ditadura e de AI-5, de opressão no Brasil, foi maravilhoso. Depois, quando... inclusive, uma discussão muito atual, que é essa questão do racismo, é lógico, gente, que o atual governo sempre se colocou contra as minorias. Isso não é intertexto, isso não é interpretação, não é inferência, isso é fato. Não precisa ser analisado, interpretado, a pontinha de não sei o que, o leite é branco, por isso ariano, não precisa. Quando ele diz que não entraria jamais num avião pilotado por um cotista, quando ele vai e diz que os quilombolas, o mais leve, pesava 7 arrobas e nem para procriar serviam, não precisa de eu fazer inferências, interpretações ou versões, é fato, não precisa. Quem votou no atual presidente votou sabendo dessas posições. Tudo bem, né? Nem todos esses 25%, 26% dos brasileiros que apoiam o atual governo são racistas, classistas, são supremacistas brancos, totalitários, querem o fim do STF, não, nem todos. Alguns o fizeram por oposição ao lulopetismo e até justificado, porque o lulopetismo pecou demais, mas é você tentar apagar fogo com gasolina, muito bem, eu não quero Hitler, vamos para Stalin, não quero Stalin, quero Hitler. É algo assim, é uma comparação grosseira, mas serve. Não é assim que se resolve. E o que acontece? Uma galera calada, em silêncio, músculo do Titanic, parece que está tudo bem. Não está, gente. Essa paquera, esse flerte com o totalitarismo sempre foi decretado, sempre foi falado. O filho, o general, todo mundo fala sobre isso. Ameaça clara sobre... do meu lado tem as Forças Armadas diante do Forte Apache, andando de cavalo como o Newton Cruz. Mas isso é diversionismo, porque sabe o que acontece? Às vezes a gente pensa que vai precisar de tanques e metralhadoras na rua para que exista uma ruptura. Não obrigatoriamente. Não é o que aconteceu na Hungria, não é o que aconteceu na Turquia com o Erdogan, não é o que acontece na Rússia de Putin, inclusive. Não precisou dos tanques na rua para colocar Maduro. Não é assim que é feito. É um enfraquecimento das instituições. Você enfraquece as instituições, aparelha as instituições, como está sendo claramente feito, não é questão de fatos. Toda essa questão do Moro com a Polícia Federal não é interpretação, é fato. É aparelhamento, porque assim eu enfraqueço esses movimentos na rua, eu enfraqueço as instituições, eu ameaço, amedronto-as, e aí aquilo que Montesquieu e Rousseau e essa galera iluminista falava sobre pesos e contrapesos da democracia e da república, são questionadas. Não existem mais esses pesos e contrapesos, porque você vai colocar sobre o líder supremo, como ele gosta de dizer, tipo Darth Vader, é o mandatário total, é o líder supremo, e os outros vão compor, e olha lá se compõem. Então isso não precisa ser interpretado, meus amigos, isso foi dito. O que precisa hoje prestar mais atenção é sobre realmente essa questão das fake news, que são graves, como eu falei ontem, e também a questão do casamento, da lua de mel com o Centrão, o toma lá da cá, que foi prometido que não seria feito. Isso é a velha política no seu auge, com Roberto Jefferson, com Valdemar Costa Neto, o que sempre foi feito e foi reclamado. Então, isso é diversionismo. Não precisamos discutir se existe ou não existe, isso foi declarado. A questão é o que nós fazemos hoje, o que está acontecendo. É bom que a gente preste atenção com o ovo da serpente, como diz Ingmar Bergman, que ela pode estar chocando o seu ovo.